Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, já acostumaram com esse modelo de aula? Já estão achando super natural ver os professores pela telinha? Gente, seguinte, eu queria pedir para vocês, para um de vocês, né, por favor, fazer um grupo no WhatsApp só da gente. Por que isso, né? Eu sei que a gente já tem o grupo, que estão com todos os professores, mas para vocês tirarem dúvida comigo. E se vocês tirarem dúvida comigo no grupo que tá todo mundo, fica aquela coisa chata, né? Que quem não precisa receber essas mensagens, no caso os professores das outras disciplinas, fica pitando o tempo todo na nossa hora de aula. Então, por favor, gente, alguém da sala pode fazer um grupo só nosso? E eu tô pedindo para vocês fazerem, porque eu não tenho o número de todos para adicionar. E por favor, para não acontecer de dois estarem fazendo o grupo ao mesmo tempo, quem for fazer, manda lá, Paulinha, tô fazendo. E aí o resto já entende que pronto, aquele ali tá fazendo e ele vai montar o grupo pra gente. E aí fica um grupo pra gente tirar dúvida. E aí vocês podem mandar essas dúvidas o tempo todo da aula. Então você tá assistindo o vídeo, você dá um pause, manda uma dúvida ou quer esperar o vídeo acabar, o jeito que você achar melhor. E a gente vai conseguindo se conversar ali no momento da aula. Acho que funciona mais. Afinal, no hangout de semana passada, vocês me deixaram sozinha. Vê se vamos fazer o grupo pelo menos. Gente, reclamaram comigo de eu não sair da frente da lousa. Então quem prefere copiar antes de eu dar a aula, eu já vou sair, eu só quero falar um negócio antes. Quem prefere depois, eu saio da frente da lousa depois de novo. Só uma coisa, porque eu sei que vocês brigam comigo depois se eu não aviso. Como não coube na lousa, aqui ó, eu só coloquei os nomes dos 3 neurônios, mas eu vou definir oralmente para vocês como são. Então quem for copiar, deixa espaço ali. Coloca só o nome dos neurônios e pula uma linha entre um e outro, para você poder definir na frente quem são eles. Então, se quiser copiar, dá um pause no vídeo em 2 minutos e 2 segundos, que você tem a lousa só para você, o tempo que você quiser. Afinal, essa aula nossa em vídeo ela é sempre mais rápida do que uma aula em sala, então a gente tem 1h30, dá tempo suficiente de você assistir o vídeo pausando, fazendo copy e me mandando dúvida. Tá, os vídeos costumam ter aí, ainda não gravei, não sei quanto ele vai ter, mas eles costumam ter em média de meia hora, então dá tempo tranquilo de você fazer as coisas com calma, certo? Gente, hoje nós fechamos o 4º tecido. Então, se você lembrar um pouquinho, nós comentamos que o nosso corpo é feito de tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Já estudamos o epitelial, já estudamos os conjuntivos, já estudamos o muscular, ficou faltando o nervoso, que é a nossa aula de hoje, certo? Quando eu falo em tecido nervoso, na sua cabeça é para vir o sistema formado por esse tecido, né? Por majoritariamente este tecido, que é o sistema nervoso. E quando eu falo em nervoso, eu imagino que na sua cabeça já venha mais ou menos para que serve esse tecido. Então nós temos aí que uma das principais funções dele é fazer a associação. Como assim? Então eu preciso que todo o seu corpo esteja trabalhando em harmonia, né? E quem que vai mandar os diferentes órgãos fazerem o que precisam? O seu tecido nervoso. Além disso, gente, ele é responsável por perceber e interpretar estímulos externos. Você está recebendo agora estímulo visual, você está recebendo estímulo auditivo, infelizmente não está recebendo estímulo tátil, mas a gente tem, tá, que todos os estímulos, tanto externos como internos, vamos supor que aí no café da manhã você comeu alguma coisa rica em açúcar, tá cheio de glicose no seu sangue, tudo isso são estímulos que vão ser percebidos pelo seu sistema nervoso, vão ser interpretados e vão receber uma resposta. Gente, além disso, ele controla os movimentos, tanto voluntários como involuntários, é a sede da sua memória, as suas emoções, as ruins também, tá? As sensações, o raciocínio e o pensamento. A gente vai estudar tudo isso um pouquinho melhor ano que vem, quando a gente tiver aula de fisiologia, e aí nós vamos falar a respeito do sistema nervoso. Hoje a gente não vai estudar o sistema, hoje nós vamos estudar o tecido. E se você lembrar um pouquinho, tecido é formado por células. Então, o que a gente vai estudar hoje mais especificamente? As células do tecido nervoso.
Pra falar a verdade, a gente não vai estudar todas as células do tecido nervoso. A gente vai estudar a estrelinha, a principal, aquela que vem na sua cabeça quando eu falo de tecido nervoso, o neurônio. Só que é formada só de neurônio, seu tecido nervoso? Não, ele é formado por neurônio e pela neuróglia, que é sinônimo de células da glia. Gente, aí tem os astrócitos, os oligodendrócitos, as células de Schwann, que só vai estudar isso mais a fundo quem for fazer ensino superior na área, tá? Porque no ensino médio a gente só estuda o neurônio, a gente só vai ver geralzão para que servem as outras, mas estudar célula a célula só no ensino superior, ok? Gente, e vamos falar do tal do neurônio. Então, o neurônio é uma célula muito característica. Ela tem mais ou menos, né, eu sou ruim de desenho, este formato. E é constituída por 3 partes que você precisa lembrar. Que 3 partes são essas? Tá vendo esses rainhos saindo aqui? Esses são os dendritos. Aí nós temos essa região onde está o núcleo e a maioria das organelas citoplasmáticas, que nós vamos chamar de corpo celular. Gente, não é a bolinha, é toda essa região. A bolinha é o núcleo. E aí nós temos este prolongamento maior, que só se ramifica na ponta, que é o axônio. E o impulso nervoso, ele sempre vai obedecer o mesmo caminho. Que mesmo caminho é este? Sempre vai do dendrito para o corpo celular para o axônio. E aí eu sempre tenho aquela briga com vocês, né? Que aí na prova eu pergunto, qual o sentido do impulso nervoso? Você me responde da esquerda para a direita. Gente, você tem um neurônio de tudo quanto é jeito no seu corpo, em tudo quanto é posição. Qual que é o sentido do impulso nervoso? De dendrito para corpo celular para axônio, certo? Então ele faz esse caminho. E desculpa esse barulho, gente, eu moro em prédio, às vezes essas coisas acontecem. E aí, a gente precisa saber que esse impulso está se propagando sempre neste sentido. E que esse impulso, ele só vai se propagar se o impulso o estímulo que você receber atingir o limiar de excitação. Como assim? Ué, gente, se eu encostar muito de leve na sua mão, pode ser que você não perceba. Paulo, imagina, eu sempre percebo. Você sempre percebe o pernilongo sentando na sua pele para te picar? Não, né? Porque ele é tão levinho, tão tranquilo, que ele não chega ao limiar de excitação, que é o mínimo que precisa ter aquele estímulo para que o seu corpo faça uma resposta, para que o seu neurônio faça uma resposta. Então, a gente tem que atingir, cadê onde eu escrevi? O limiar de excitação. E todas as vezes que atinge o limiar de excitação, a gente tem o impulso sendo propagado da mesma forma. Então, a intensidade do impulso nervoso é sempre a mesma. E isso a gente chama de lei do tudo ou nada. Como assim, lei do tudo ou nada? Gente, lei do tudo ou nada, porque ou o neurônio transmite todo o impulso, ou ele não transmite. Não existe isso de transmitir mais ou menos. Então, é tudo ou nada. Só que aí você fala pra mim, poxa, é sempre na mesma intensidade? Mas, Paula, se eu for lá e dar um tapinha assim, ó, dói um pouquinho. Se eu der um tapão, dói bastante. E você vem falar pra mim que é a mesma intensidade? Então, gente, por que nós sentimos estímulos em intensidades diferentes? O neurônio propaga o impulso da mesma forma, do mesmo jeitinho. Qual que é a diferença? Quantas vezes ele está propagando esse impulso? Então, na hora que eu te dei um tapa devagarzinho, ele propagou assim, dor, 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 e você sentiu dor, né? Seu cérebro interpreta isso como dor. Quando eu te dou um tapão, ele vai passar assim, dor, 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 dor. Tá vendo como eu tive mais dor? Ai, desculpa, enrolei a língua. Ele passa mais vezes o mesmo impulso em um determinado período de tempo. Então, com isso, a gente tem que a intensidade do que a gente sente fica maior. Mas a transmissão do impulso, ela é sempre igual, ok?
E você sabe que mãe, vó estudam muito para poder ser mãe, né? E a sua mãe, quando você caía pequenininho lá e se machucava e vinha chorando, dizendo que estava doendo, ela ia lá e fazia assim. Passou, passou. E, gente, beijinho de mãe, carinho de mãe, aquele negócio milagroso, né? Melhora de verdade. E você fala, meu, como que melhora? Pergunta pra sua mãe te explica. Ela vai falar assim pra você. É que o neurônio, ele passa sempre o impulso. E ele só passa um impulso de cada vez. Então ele tava passando dor, 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 dor. Aí a hora que eu fiz carinho, ele passou dor, 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 carinho, dor, 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 carinho, dor, 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 carinho. Tá vendo que passou menos vezes o de dor? Sem contar que o nosso emotivo ali faz toda a diferença, né? Gente, claro que isso alivia a dor, isso não cura, isso não é o suficiente dependendo do estímulo que você tem. Mas quando você era criança que você vinha chorando só porque ralou o joelho, tá tudo tranquilo. Gente, e aí nós temos que entender que esse impulso nervoso que está sendo propagado, ele tem natureza elétrica e química. Como assim? Então vamos supor que eu tenho como dar aqui um zoom num pedacinho de axônio. Se eu desse um zoom num pedacinho de axônio, seria assim. Quero 2 pedacinhos, certo? Este primeiro aqui, eu vou fazer ele em potencial de repouso. E esse aqui está em potencial de ação. Nós temos que o neurônio que está em potencial de repouso, ele tem dentro dele muitos íons potássio. E fora dele, muito sódio. Como ele tem muito potássio dentro e muito sódio fora, esse neurônio em potencial de repouso, ele fica negativo internamente e positivo externamente. Aí você fala, Paula, não fez sentido. K mais e Na mais. Se os dois são positivos, como que eu tenho uma diferença aí? Por 2 motivos. Primeiro, dentro do neurônio tem várias proteínas com cargas negativas. Além disso, gente, você vai estudar, não sei se já estudou com o Danilo em algum momento aí, transporte por membrana, e você vai ver bomba de sódio e potássio. E você vai ver que a bomba trabalha colocando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Então eu tenho mais carga positiva fora do que dentro. E aí o que acontece quando o estímulo começa a se propagar? A membrana fica permeável. A hora que a membrana fica permeável, poxa, isso aqui é difusão simples. Tá cheio de sódio, de potássio dentro. O que o potássio faz? Sai. Tá dentro de sódio fora. O que o sódio faz? Entra. E quando esses 2 íons trocam de lado, a gente tem uma inversão na polaridade. Vai ficar negativo fora e positivo dentro. Negativo fora e positivo dentro. E como que o seu neurônio vai fazendo isso? Gente, assim, ó, passou e ele já começa, a bomba de sódio e potássio já fica louca para arrumar isso de novo. Afinal, o neurônio pode ter que trabalhar de novo e passar mais um impulso. Mas então, olha aqui para ele. A gente tem que o dendrito recebeu o impulso, ele vai passar esse impulso para o corpo celular e vai começar a trocar carga. Troca, 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 até chegar no final do axônio. Trocou a carga em tudo, já tá arrumando a carga de novo para passar outro impulso. Gente, isso demora assim 1 milissegundo, tá? E aí você fala, nossa, Paula, mas tem que trocar carga em tudo isso? Tem. E é aí que nós temos a linda da bainha de mielina. A bainha de mielina é formada pelas células de Schwann. Você já ouviu falar de Schwann, né? E aí, mostra pra mim como tá a sua memória. Quando que você já ouviu falar de Schwann? Tô esperando. 7º ano. Vamos lá, boa parte de vocês foram meus alunos, não podem mentir que não aprenderam. Gente, você estudou Schwann quando a gente estudou a teoria celular. Então, Schwann, ele é um dos responsáveis pela primeira ideia da teoria celular,
que diz que todo ser vivo é formado por célula. Lembra, a gente tem que a teoria celular, ela foi feita por Schleiden, Chivan e Fleming. Schleiden e Chivan vão falar pra gente que todo ser vivo é composto por célula, e Fleming vai falar que uma célula só surge a partir de outra célula pré-existente, certo? Então a gente tem que as células de Chivan, elas são células lipídicas, e elas vêm aqui e se enrolam no axônio. Então eu tenho aqui uma célula enrolada, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. E, gente, se ela é de natureza lipídica, ela vai funcionar como uma fita isolante, isolando pedaços do neurônio. E por que é importante ela isolar pedaços do neurônio? Porque vamos fazer o troca-troca de novo? Então, a gente tem que recebeu aqui, onde está isolado, não consegue trocar. Então, como que passa o impulso nervoso no neurônio mielinizado? Troca, 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 pula, troca, troca, pula, troca, troca, pula, troca, 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 troca. É mais rápido ou é mais lento? Bem mais rápido, né? Então a gente tem que a função da bainha de mielina é acelerar a transmissão do impulso nervoso. Ah, Paula, entendi. E o que eu faço para o meu neurônio ser mielinizado? Seja um vertebrado. Tá, então nós temos que os neurônios dos vertebrados são mielinizados. Gente, a perda de bainha de mielina é algo sério, tá? Então tem uma doença degenerativa que faz a gente perder bainha de mielina. E para você ver como isso faz diferença no seu sistema nervoso, a gente tem que a perda de mielina é conhecida como Alzheimer, tá? Então, ela não consegue fazer a transmissão dos impulsos e gerar as memórias da forma adequada pela falta da bainha. Tudo bem? Gente, e aí a gente tem que... Opa, acho que eu pus muito. A gente tem que saber... Então deu para entender que a bainha acelera a transmissão. Passou a transmissão do impulso por essa célula. Quando a transmissão chega aqui no axônio, o que ela tem que fazer? Ué, ela tem que ir ou para o próximo neurônio, que vai mandar essa informação para outro neurônio, até chegar em um órgão efetuador. O que o órgão efetuador vai fazer? Ué, por exemplo, eu peguei aqui e isso aqui está quente. Um neurônio vai perceber que isso está quente, vai levar lá para o meu sistema nervoso central e um neurônio vai trazer a resposta para o meu órgão efetuador de solta isso. E eu vou contrair a musculatura para soltar, certo? Então a gente tem que esse neurônio vai ter que passar a informação para alguém. E como que ele passa? A gente tem que entender que um neurônio nunca encosta em outro, nunca encosta em uma glândula, nunca encosta em um músculo. Entre eles sempre existe um espacinho, e esse espacinho a gente vai chamar de fenda sináptica. E é nesse espacinho que acontece a linda da sinapse. Vamos entender aqui então. O que eu quis representar? Fiz um super zoom na pontinha do axônio. Aqui então a gente tem a pontinha do axônio. E esse axônio vai passar o impulso nervoso ou para outro neurônio, e aí obrigatoriamente que parte do neurônio que recebe o estímulo, para o dendrito. Então ou ele vai, isso aqui ou vai ser o dendrito de outro neurônio, ou já vai ser o órgão efetuador, certo? E como que acontece isso? Gente, nós temos no final dos nossos axônios várias vesículas recheadas de neurotransmissores. Paula, eu não sei o que é neurotransmissor. Eu vou te dar alguns exemplos que com certeza você já ouviu falar. A adrenalina, que é o que deixa a gente nervoso. A serotonina, que é o hormônio da felicidade. A ocitocina, que é o do amor, tá? Então nós temos aí vários, existe uma infinidade de neurotransmissores. Gente, e esses neurotransmissores, eles vão ter que ser liberados. Eles estão dentro de vesícula. O que acontece quando troca-troca chega aqui? Trocou aqui, as vesículas descem. E o que eu quis representar aqui? Ó? A vesícula, quando ela desceu, ela é feita de membrana plasmática. Então ela se funde a membrana, então a vesícula desceu, encostou, vamos supor que aqui tem outra mão, encostou aqui na membrana plasmática, e aí ela se funde a membrana. E aí o que estava dentro dela agora passa a estar na fenda. Então os neurotransmissores que estavam dentro das vesículas vão para a fenda sináptica.
E quem precisa receber o estímulo, ou seja, o dendrito ou o órgão efetuador, vão possuir receptores de membrana. Esses receptores de membrana, quando são ativados pelos neurotransmissores, vão passar o impulso ou vão efetuar a resposta. Esses neurotransmissores são reabsorvidos pelo axônio para refazer as vesículas. Gente, é por isso que a informação vai sempre no mesmo sentido. Dendrito não tem vesícula, então é impossível o dendrito passar a informação para outro neurônio. É impossível o corpo celular passar. As vesículas estão aqui e as vesículas sempre descem. Então isso faz com que a transmissão do impulso nervoso sempre seja dendrito, corpo celular, axônio, outro neurônio, dendrito, corpo celular, axônio e sempre assim, certo? E aí, gente, nós temos que entender que, então por isso está aqui o impulso, está aqui para baixo. Nós temos que entender que aqui, às vezes a gente tem uns probleminhas. Como assim, às vezes a gente tem uns probleminhas? O uso de drogas de abuso. As drogas de abuso, elas agem justamente nas sinapses. As drogas estimulantes de sistema nervoso vão aumentar a liberação de neurotransmissor. As drogas depressoras de sistema nervoso vão diminuir a liberação de neurotransmissor. Alguns estimulantes, em vez de aumentar, não deixam que esses neurotransmissores sejam recaptados pelo axônio, ficando sempre na fenda sináptica e fazendo com que sempre aconteça esse estímulo. Gente, e por que as drogas viciam, né? Qual que é o grande problema delas? Então vamos lá. A gente é igual cachorro, a gente é adestradinho, bonitinho. Então eu vou lá e como meu chocolatinho. A hora que eu como meu chocolatinho, meu corpo libera um pouquinho de serotonina, que me deixa feliz. E eu fico feliz porque eu comi aquele chocolate. Ou quando eu faço uma boa ação. Então eu fui lá e ajudei uma senhora a atravessar a rua. E aquilo libera um pouquinho de serotonina e eu fico feliz. E assim a gente é adestrado, né? Que boas ações deixam a gente feliz, então você deve fazê-las. E aí o que acontece quando você vai lá e usa uma droga que estimule a liberação de serotonina? Quando você usa droga, você vai ter uma liberação de serotonina muito grande, absurda. E aí você, na hora, vai ter uma euforia e tudo. E aí o que vai acontecer? No dia seguinte você vai lá e come seu chocolatinho ou ajuda a senhorinha a atravessar a rua e libera um pouquinho de serotonina. E aí, o que o seu neurônio faz? Nossa, ontem eu recebi tanto, hoje eu recebi só isso? Não, agora que ele aprendeu que dá para ter uma liberação exagerada, ele para de responder a liberações pequenas. E como ele para de responder a liberações pequenas, a pessoa para de ter alegria nos pequenos prazeres da vida. E aí ela precisa, entendam, continuar usando a droga para conseguir ter aquela sensação de novo. Tá? Então esse é o grande perigo do uso das drogas. Gente, além disso, nós temos que quando você tem essa liberação tão grande de neurotransmissor, isso acaba matando alguns receptores de membrana. E quando isso mata um receptor, nunca mais você vai chegar naquele estímulo novamente. E se você não vai chegar naquele estímulo novamente, é esse o motivo pelo qual as pessoas, os usuários de droga, vão aumentando a dose, porque eles querem sentir de novo aquela sensação que eles tiveram da primeira vez. E é impossível, porque se ele diminuiu a quantidade de receptor, não adianta aumentar a quantidade da droga, certo? Existe um site muito legal sobre isso, que é um site 100% correto, eu usava para estudar farmacologia na faculdade, chamado Mouse Party, ou seja, Festa dos Ratos. Gente, esse site é um site da Universidade de Utah, tá? Então, lá... Ele tá todo em inglês, certo? Mas se você digitar no Google Mouse Party, procura o site da Universidade de Utah, não vai entrar em outro site. E aí, o que esse site vai... O que ele mostra, né? Eles fazem uma animaçãozinha, gente, tudo de mentira, tudo computação gráfica. Que eles vão estar falando pra você como se fosse um laboratório. E aí ele foca dentro desse laboratório num aquário onde tem vários ratinhos. E esses ratinhos estavam em uma festa. E é uma meia dúzia de ratinho. Cada ratinho usou uma droga diferente.
Então, e aí tá bem característico da droga mesmo. Tipo, o ratinho que usou álcool, ele tá jogado no sofá, assim, destruído. O ratinho que usou cocaína tá lá, nervoso. O ratinho que fumou maconha tá lá sorrindo, dançando e viajando, tá? E aí o que você pode fazer? Você tem uma mãozinha mecânica que você vai lá, pega um ratinho, então você pode escolher qual ratinho. Quando você passa a mãozinha por cima dele, mostra qual foi a droga que aquele ratinho usou. Aí você pega o ratinho, ele põe o ratinho numa poltroninha, e é legal porque na hora que você pega o ratinho também, eles têm reações que pessoas que usaram aquela droga teriam aquela reação. Ele joga numa poltrona que vai colocar dentro de uma máquina, e essa máquina vai fazer um scanner do cérebro do rato. E aí ele mostra pra você em que região do cérebro aquela droga atua e o que ela faz numa sinapse. Se ela aumenta, se ela diminui, qual é o neurotransmissor que ela atua. Gente, pra quem gosta disso é super legal. Claro que ninguém aqui vai ficar decorando isso, nunca que isso vai ser cobrado em prova. Como eu disse, isso é pra você estudar farmacologia lá no ensino superior. Mas pra quem é curioso do assunto, é legal de dar uma olhada, sem contar que você tem a animaçãozinha bem melhor que o desenho da professora, mostrando a vesícula descendo, o neurotransmissor sendo liberado e ativando receptores de membrana, tá? Então, aproveita que você está em casa de quarentena, dá uma entrada no site, dá uma olhada e depois me conta se gostou. Gente, e nós temos que saber que os neurônios podem ser de 3 tipos diferentes. Neurônios sensitivos, associativos e motores. Sensitivo, sinônimo de aferente, é o neurônio que sente. Como assim? Ué, então você recebeu um estímulo. Quem percebe esse estímulo é um neurônio sensitivo. E o neurônio sensitivo, então marca aí, é quem percebe o estímulo. E ele leva a informação até o sistema nervoso central. Então é ele que percebe e vai levar para quem precisa fazer a resposta. O neurônio associativo faz a ligação entre o sensitivo e o motor. E o neurônio motor, sinônimo de eferente, é o neurônio que vai receber a resposta do sistema nervoso central e vai levar até o órgão efetuador. Então eu preciso saber que o sensitivo ou aferente recebe o estímulo e leva até o sistema nervoso central. O eferente ou motor leva a resposta do sistema nervoso central para os órgãos. E o associativo liga o neurônio sensitivo ao motor, certo? Gente, e aí, para finalizar, a gente precisa saber para que servem as outras células do tecido nervoso. Então, as outras células do tecido nervoso vão fazer o quê? Cuidar dos neurônios, afinal, eles não são as estrelinhas? Como assim cuidar dos neurônios? São responsáveis por dar sustentação, proteção e nutrição para os neurônios. Além disso, produzem o líquor e a bainha de mielina. A bainha de mielina são os neurilemas ou células de Chivan. Gente, e o que é o líquor? O líquor é um líquido que nós temos envolvendo todo o nosso sistema nervoso central. Então, tudo que tem dentro do crânio, tudo que tem dentro da coluna vertebral, encéfalo e medula espinhal. E esse líquido em volta reduz choques mecânicos. Então, você não bate o cérebro no crânio, porque tem um líquido em volta dele. Ok? Dúvidas, angústias, problemas? Manda para mim no chat agora, seja digitando ou seja via áudio. Se não tem, abre para mim na página 313 que a gente vai fazer exercício. Tô saindo da frente da lousa de novo, se quiser dar um pause para cópia, é o momento. E já voltei. Foi no 28:43, tá? Se você perdeu o momento exato. Ai, vídeo tem essas coisas, né? Vocês param, copiam, cada um demora o tempo que quiser copiando a lousa. Não fica aquela coisa, calma, Pro, não terminei, espera um pouquinho, não apaga. Gente, página 313, vamos lá? Exercício 1. Na telefonia celular, a voz é transformada em sinais elétricos que caminham como ondas de rádio. Como a onda viaja pelo ar, o fio não é necessário. O celular recebe esse nome porque as regiões atendidas pelo serviço foram divididas em áreas chamadas células. Cada célula capta a mensagem e a transfere diretamente para uma central de controle.
No que se refere à transmissão da informação no sistema nervoso, uma analogia entre a telefonia celular e o que ocorre no corpo humano. Vamos ter que ler as alternativas, né? Não dá para dar uma resposta sem ler. É completamente válida, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em sinais elétricos. Os estímulos são transformados em impulsos elétricos. Faz sentido. Transmitidas por uma célula sem intermediários a uma central de controle? Não, gente, uma célula passa para outra célula, que passa para outra, então existem intermediários. Então A está errado. B. É válida apenas em parte, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em sinais elétricos, que resultam em resposta imediata sem atingir uma central de controle. Pô, pra que você tem isso aqui? Tá? Então atinge sim a central de controle. Ai, ficou bonito agora o cabelo da professora. A B tá errada. C. É válida apenas em parte, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em sinais elétricos, transferidas célula a célula até uma central de controle? Perfeito. Alternativa C. O que a D tá errada, gente? A D tá falando que não é válida, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em estímulos hormonais. Não são hormônios, são neurotransmissores. E a E fala que não é válida, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em sinais químicos e elétricos, transferidos a vários pontos periféricos de controle. Não, você tem um ponto central, certo? 2. A 2 tem que ler cantando, né? Então vamos pagar mico via internet. Você vai entender a força do pensamento para nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva... O pensamento, as emoções, as ações voluntárias e os atos reflexos são comandados por partes diferentes do nosso sistema nervoso. Sobre a célula nervosa, que tem a propriedade de conduzir impulsos nervosos, responda. A. Qual o seu nome e quais as partes que a compõem? Gente, como que é o nome da célula nervosa? Neurônio, muito bem. E quais partes a compõem? Dendrito, corpo celular e axônio. Aqui ele não pediu na ordem, então se você quiser pôr axônio, corpo celular e dendrito, dendrito, axônio, corpo celular, axônio, dendrito, do jeito que você quiser. Agora, olha bem. Qual o sentido de propagação do impulso nervoso? Agora tem ordem. Como que é? Dendrito, corpo celular, axônio. Sempre assim. Então, dendrito, corpo celular, axônio. 3. O esquema abaixo, que no caso está do lado, representa um arco reflexo simples. A gente não estudou arco reflexo, a gente vai estudar arco reflexo na aula de sistema nervoso, só que aqui dá para entender, dá para fazer o exercício mesmo sem este item. O conhecimento sobre reflexos medulares deve-se a trabalhos pioneiros feitos no início desse século pelo fisiologista inglês desse nome difícil aí. Aí você tem essa imagem, gente. A pele, ó, no esquema 1, 2, 3, 4 indicam respectivamente. A pele tá ali e aí a pele recebeu um estímulo que foi percebido por um neurônio que levou até a medula. Quem que é o neurônio que percebe o estímulo? Neurônio aferente ou sensitivo, certo? Em 2, um neurônio está conversando com o outro. Momento de conversa de dois neurônios, sinapse. Aí a resposta foi do 3 até o músculo. Quem leva do sistema nervoso central até o músculo é o neurônio motor ou eferente. E por fim chegou no 4, que é o músculo, que nada mais é do que um órgão efetuador. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Estou disponível para tirar toda e qualquer dúvida de vocês. Não parem de estudar, certo? Daqui a pouco tudo isso acaba e a gente volta a se ver de verdade. Vai ser um prazer vê-los de verdade novamente, ok? Tô muito chateada, tá? Porque a pizza da Helen que eu comprei era para esse sábado e eu não tinha como ir para Cerquilho buscar. Quem ganhou foi o Danilo. Me dei mal. Mas paciência, né? Fazer o quê? Beijo, gente. Tô com saudades. Boa semana.